Eu posso dizer o seguinte: o Palmeiras já não vence há 3 rodadas, o que chama atenção. Ainda assim, ele continua na liderança, o que também chama atenção. E caso o Palmeiras tivesse vencido esses 3 jogos, podia dizer que hoje o Palmeiras estaria líder por mais de 6 pontos de vantagem, talvez. Né? O Palmeiras estava tranquilinho. Só que olha só o que aconteceu. Por mais que o Palmeiras tenha mais 15 de saldo, tenha o melhor ataque, melhor defesa, tá só 1 ponto à frente do Corinthians agora. O Corinthians, que na mão do Vitor Pereira, vem crescendo bem, taticamente falando. O treinador que tem as suas ideias, coloca ela em jogo e ele tá dando resultado, mesmo com o elenco totalmente bichado. Podemos dizer assim, todo mundo machucado, o elenco tá bichado. O Fluminense é uma das gratas surpresas aí com o Fernando Diniz, que muita gente, né, tem um certo preconceito com o trabalho dele e tudo mais. O Fernando Diniz, gente, ele é assim, né, é praticamente um dia nas nuvens e um dia na terra, né, porque os times do Fernando Diniz são muito 880. A gente teve um grande exemplo do São Paulo, que liderou o campeonato jogando muita bola. E aí, de repente, perdeu o gás, parou de jogar, perdeu o título. Né? Então, o Fernando Diniz já fez um grande trabalho num grande clube. Tá? Eu acho ele um bom técnico. Mas os jogadores têm que fechar com a ideia dele. Fechando com a ideia dele e tendo um elenco bom em mãos, eu acho que vai dar resultado. Por exemplo, o Diniz no Santos, ele quis propor a ideia de jogo dele. Porém, o Santos tinha uns zagueiros, né? Tinha o Velasquez, que só fazia besteira. O Kaique, que por mais, né, que tenha sido uma grata revelação, caiu muito de produção. Não tinha lateral. Não tinha um volante cão de guarda ali para dar uma segurança mais para a defesa. Tanto que era o Camacho na época. Quem levou o Camacho para o Santos foi o Diniz, viu? Só para avisar. Então, o Diniz ele não tinha um elenco legal para ele trabalhar na ideia de jogo dele. No Fluminense, ele tem o André, que é um monstro de volante. Sabe sair jogando, sabe marcar. Iago Felipe é um cara que se doa demais no campo. O Ganso, que era um cara que o Diniz sempre quis trabalhar, ele sempre pediu ele nos clubes que passou. E tá jogando muita bola o Ganso. Tem o Cano, que todo jogo faz gol. Matheus Martins, que é uma grata revelação no Fluminense, tá jogando muita bola. O Samuel Xavier jogando muito também pelo lado direito, lateral direita. Pô, o Manuel tá jogando demais no Fluminense, velho. Que é isso, velho? O Fábio é um monstro de goleiro. O Nino é um monstro de zagueiro. Pô, e por aí vai, velho. Todos os Fluminenses merecem elogios. Mas, né, o homem que merece seu grande elogio é o Fredon. O Fredão que se despediu dos gramados do futebol neste fim de semana. É um jogador com uma estrela, né? Ele fez uma grande carreira, vitoriosa, praticamente onde passou. Logicamente, né, que só pelo Cruzeiro aí que ficou aquele gostinho amargo do rebaixamento, né? Ele estava no elenco naquele feito histórico, entre aspas, assim, né, podemos dizer. E é uma das mágoas que ele faz. Mágoas não, né? É uma das decepções que ele fala que ele teve aí, esse gostinho de rebaixamento pro Cruzeiro. Mas você parar e analisar a carreira do Fred, mano, foi espetacular. O cara disputou 2 Copas do Mundo. O cara, ele era nos bailes de centroavantes, referência. E não foi o banco para a Copa, não. Foi titular na Copa aqui do Brasil. Tudo bem que foi mal, mas, né, tava lá. Viveu grande fase. Né? Ele é um cara especial, podemos dizer assim. Copa das Confederações, ele foi artilheiro. Meteu 2 gols na final. Então, o Fred, mano, ele é muito bom jogador. E com a camisa do Fluminense, mano, parece que a magia se dobra, tá ligado? Com a camisa do Fluminense, o Fred fez a sua história. E foi uma história maravilhosa. Então, todos os parabéns do mundo aí pro Fred. Despediu dos gramados. Vai deixar saudades, principalmente pro torcedor do Fluminense. E termina aí a sua trajetória com 199 gols marcados. 99? 99, né? Gols marcados. Faltou um. Poderia ter sido, né, contra o Ceará no finalzinho ali, mas acabou não sendo, porém valeu demais a festa, né, foi uma festa maravilhosa, parte dos torcedores, parte do Fluminense também, reconheceu um ídolo, né, que tem muita gente, tem muito time aí que esquece que o cara é ídolo, o cara fez isso pelo time, pá,
e joga o cara na lama, né? Mas parabéns à diretoria do Fluminense, parabéns à torcida também que acolheu o seu ídolo e deu ali uma grande festa de despedida. Parabéns ao Fred também pela sua carreira vitoriosa aí, né? E se despediu, né, sendo vice-artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, ficando só atrás do Roberto Dinamite, que inclusive, né, mandou um recado para ele, devolveu o recado no meio do jogo, né? No meio do jogo não, né? Depois do jogo, desculpa. E depois dessas homenagens aí, né, o campeonato continua, né? O contrato do Fred acabou, ele foi embora, mas o Fluminense continua. E é impressionante a arrancada que o Fluminense está dando, porque nos últimos 5 jogos o Fluminense ganhou 4 e empatou 1. Já está em 4º lugar e dormiu no sábado sendo vice-líder. É uma coisa sensacional. E o próprio Atlético Paranaense ainda, virando de página também, porque a gente teve mudanças de treinadores que deram muito certo. Diniz no Fluminense, o Felipão no Atlético Paranaense e o Mano no Internacional. Primeiro, segundo e terceiro é Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro. São elencos aí, né, que muita gente colocava aí como os grandes favoritos junto do Flamengo, que está em 9º. E aí, quarto, quinto e sexto. Quarto Fluminense, quinto Atlético Paranaense, sexto Internacional. São os 3 clubes que mudaram de treinador e deu muito certo a mudança. Por mais que o Atlético Paranaense tenha perdido nessa rodada, o Internacional tenha empatado, mas o Atlético Paranaense não estava aí sendo cotado para um time brigar lá em cima. O Internacional tinha seus altos e baixos. O próprio Fluminense também. Depois do Abel ter aquela arrancada lá sensacional com 2 vitórias seguidas, o que é bater o recorde do clube, da história do clube, parou. Ganhou o Carioca, beleza, mas parou de jogar. E aí vem a troca, vem aí o Diniz, despretensioso aí pelos alguns torcedores, eu tenho certeza, própria da mídia também, tenho certeza também. E olha o trabalho que ele está fazendo. Um trabalho muito bom do Diniz, do Felipão e também do Mano, que ergueram os seus clubes com seus trabalhos. Depois da chegada desses treinadores, os clubes subiram de patamar, né? E hoje eu posso dizer, mano, que esses clubes eles podem sim brigar pela parte de cima da tabela. Um clube que eu poderia ter colocado, que eu coloquei no começo, né? Que poderia ser a grande surpresa do campeonato, era o Botafogo. Mas o Botafogo, eu fico impressionado, porque o Botafogo continua sendo aquilo que eu falei. É o Botafogo, muito bom, que é o da virada com o Internacional, no Beira-Rio, e um Botafogo horroroso, que é o da derrota desse pro Cuiabá agora, que foi o último, e do América Mineiro na Copa do Brasil. Um Botafogo mais 880 que os times do Diniz. Parece que o Diniz é o treinador do Botafogo, mas não, o Diniz, o treinador do Fluminense, está treinando muito bem. Mas o Botafogo, com o seu Luiz Castro, está exatamente no meio da tabela. E eu falei, mano, o Botafogo vai montar um bom elenco? Vai. Ele vai trazer peças boas? Acredito que sim. Até então, não trouxe grandes peças, mas trouxe o Patrick de Paula. O Tietê pode até jogar bem, se ele, né, recuperar o tempo de Audax, que foi muito bom. O próprio São Paulo também jogou bem algumas partidas, o próprio Palmeiras também. O Lucas Piazon, que é um cara da Europa, um brasileiro que tem uma passagem por alguns clubes europeus, acho que poderia aqui no Brasil render um pouco mais. O El Toro Erisson, Super Erisson, muito bom centroavante. O Botafogo tem alguns nomes, tá ligado? Para ascender. E muita gente também fala que ele é um time de Série B, né? Eu não colocaria o Botafogo como um time de Série B, não. Eu acho que é um time, atualmente, um time para estar na posição que ele está um pouco mais abaixo, entre 10º e 12º, até um 14º ali. Porque ele fez já boas partidas no campeonato. Mas a questão é que tem uma que ele também faz partidas horrorosas, que lembra times de Série B. Mas eu não acho que o Botafogo vai cair, não. A janela está aberta aí. Novos nomes estão chegando por parte do Botafogo também, né? Contratou o Luiz Henrique, né? Do Olympique de Marseille, que é a maior revelação do próprio Botafogo, né? E está trazendo mais nomes aí também. Logicamente, aparentemente, o projeto do Botafogo não vai ser tão grandioso como parte do Flamengo, trazer um Vidal, né? Trazer nomes grandiosos, mas é um projeto que, se passar de ano, ir para uma competição internacional e avançar legal, o pode fazer uma graninha extra aí, e aí sim conseguir mais. Porque é o seguinte, o Botafogo, nesse ano, ele disputa só a Copa do Brasil.
e praticamente já está eliminado. Então o projeto Botafogo vai ficar mais pro ano que vem, que é onde ele pode buscar uma competição internacional. Uma própria Sul-Americana já fisga interesse de alguns jogadores. Ele pode ir no mercado internacional ali, trazer uma peça a mais, tipo um jogador, né, de um Atlético Nacional, de um Boca Juniors, de um, sei lá, de um River Plate, talvez, não sei. Mas trazer jogadores mais interessantes. Não é de Boca não, Boca é time safado, né? Não esqueçam disso. Logicamente temos o Fortaleza como uma grande surpresa negativa do campeonato, isso não tem como negar. E cada rodada que passa, eu fico cada vez mais imaginando. O Fortaleza é o lanterna que melhor joga na história do Campeonato Brasileiro. Porque ele tá jogando mal, mas ele tá perdendo, não tá ganhando. É impressionante. Fortaleza contra o Palmeiras, ele fez um gol e poderia ter saído vencedor do jogo contra o Palmeiras se a bola, sem querer, não batesse no braço do jogador Fortaleza, no começo da jogada. E a regra é clara, né, atualmente. Bater no braço, no lado de atacante, bater no braço, mesmo que seja sem intenção, é falta. Né? A regra hoje é clara. Foi totalmente sem intenção, foi sem, né? Dá pra ver na imagem, mano. Se fosse na regra passada, seria gol legal. Tá ligado? Mas, como tem essa nova regra, bateu no braço, não adianta, anula toda a jogada. O Fortaleza não conseguiu vencer o seu jogo contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras, que era o líder do campeonato, hein? É o líder do campeonato, o Fortaleza lanterna. O Fortaleza não jogou mal contra o Palmeiras. Não jogou mal. Mas fica complicado agora a situação do Fortaleza. Cada vez mais fica complicado. O Fortaleza está a 7 pontos de sair da zona do rebaixamento. Querendo ou não, a distância é a mesma. Na verdade, eu acho que o Fortaleza diminuiu um ponto a distância, que o Fortaleza empatou e os caras que estão ali perderam. Acho que o Fortaleza diminuiu um ponto ainda, né? Acho que era 8, agora está 7. Logicamente, 16 rodadas, tem, 22 rodadas ainda pela frente. Então, tem muito que acontecer. Muito que acontecer, tá? A gente tem ainda Internacional e América Mineiro que jogam hoje, e como, né, o favoritismo aponta para o lado do Internacional, caso ocorra essa vitória, o Internacional vai para a terceira colocação. Que ele empata com o Atlético Mineiro, mas ele passa em número de saldo de gol. Ambos têm mais 7. Só caso o Inter vença, né, vai aumentar de todo jeito, não tem como. E o América Mineiro, 15º, caso ele perca, continua na mesma colocação, a não ser que tome 4-0 e ele é ultrapassado pelo Avaí. Mas caso o América Mineiro consiga vencer, ele vai a 21 pontos e ascende aí entre o 9º, 10º, 11º colocado. Beleza? No mais, mano, a rodada ela trouxe algumas surpresas. A gente não esperava o Coritiba, né, empatando com o Juventude, empatando de forma heróica, né, porque tomou 2-0. Atlético Mineiro e São Paulo, cara, é impressionante que sempre que vão jogar, que o São Paulo, no caso, vai jogar no Mineirão contra o Atlético Mineiro, vocês lembram, né, daquela Libertadores, que o São Paulo tirou o Atlético Mineiro, onde o São Paulo era mega hiper, né, o Atlético Mineiro, no caso, era mega hiper favorito. E o São Paulo ganha de 1-0 aqui no Morumbi e vai lá pro Mineirão, toma 2-0 nos primeiros 10 minutos. O Atlético Mineiro fez o gol Casares, ainda não, o outro gol não lembro quem fez. E aí o Maicon, né, que hoje tá no Santos, faz o gol do São Paulo. E o São Paulo era tido como, mano, vai tomar um cacete o Atlético Mineiro, não tem como. Até com 1-0 lá falaram, é goleada do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tá voando. O São Paulo vai lá e eliminou o Atlético Mineiro. E tem sido assim. Né? Acho que só um único jogo foi ano passado, que foi 3-0 pro Atlético Mineiro. A gente foi no retrasado, acho que o São Paulo fez 3-0 no Morumbi e o Atlético devolveu 3-0. Se não me engano, foi isso. Só esse jogo que o Atlético teve uma disparidade, assim, né? Teve um bagulho absurdo. Mas o mais, o São Paulo sempre engrossa os jogos com o Atlético Mineiro, sempre que o Atlético é o favorito, né? Então, é algo que chama atenção. Né? E o São Paulo conseguiu tirar um ponto do Atlético, conseguiu somar. O Atlético foi melhor em alguns momentos. Teve uma reclamação de pênalti do Hulk. E impressionante. Sempre que tem Daronco apitando o jogo do Atlético Mineiro e o Hulk tá em campo, os dois parecem sempre sair faíscas, parece sempre que eles vão discutir um com o outro ali. E é um duelo de titãs, né, mano, ali é um duelo de titãs, pô, você imagina, pô,
Os caras socam o outro e explode o estádio. Os caras, pô, tem como. Musculosidade total. E falando de Atlético, a gente tem o Atlético Goianiense que perdeu pro Santos. O resultado já era esperado. Mas o Santos, cara. O Santos tomou alguns perrengues ali, velho, que olha. Eu não sei que rumo vai levar esse Santos agora que tá sem o Fábio Bustos. Não anunciou um novo treinador ainda, tá em busca no mercado. Não sei quem pode ser o nome exato para treinar o Santos. Eu não acho que o Cuca vai assumir. Não acho que o Cuca vai assumir. Até porque o Santos já está eliminado da Sul-Americana. Está praticamente eliminado da Copa do Brasil. Tomou 4-0 do Corinthians. Tá, eu não sei. Realmente, né? Vamos deixar esse assunto para depois. E só vai sobrar o Brasileirão. Praticamente. E aí? Acho que o Cuca não vai assumir. O Cuca não deve assumir, não. Renato Gaúcho? Eu acho que também não. Por mais que o Santos tenha praia, né? Coisa que o Renato gosta, não sei o que, pá. Eu não sei, porque eu acho que o Renato vai pedir uma grana legal. Vai pedir uma grana legal e eu não sei se o Renato vai querer treinar um time agora. Ou ele vai esperar para assumir um time no início da próxima temporada, coisa que o Cuca pode fazer também. Então, acho que os nomes do Santos vai ser mais outro treinador estrangeiro. Talvez. Ou um treinador de um time de Série B, talvez. Um Lisca. Talvez. Não sei. Um Abel Braga, que está desempregado, talvez apareça no Santos. Né? E outros nomes aí. Beleza? Mas o Fantástico, ele está, mesmo com a vitória, ele não jogou 100%, contra um time que, para mim, vai brigar para não cair, que é o time Atlético Goianiense. O Santos precisa melhorar, porque mesmo com essa vitória, o Santos, ele tá em oitavo, beleza, mas o futebol do Santos não é de oitavo colocado, o futebol do Santos é de 16º colocado. Tem que ficar de olho. E tem que melhorar esse time. Por sorte do Santos tem alguns jovens da base, por mais que não sejam 100% ali, eles às vezes resolvem os jogos, né? E acho que é isso aí, né? Foi todo mundo praticamente. O Atlético Paranaense, mano. O Atlético Paranaense perdeu do Goiás. E um detalhe: se o Atlético Paranaense vence esse jogo, o Atlético Paranaense hoje era líder do campeonato. O Atlético Paranaense. Se ele vence o jogo contra o Goiás, ele termina a rodada como líder do campeonato. O Palmeiras tropeçou. E agora? Ele caiu para quinto. Em vez de ir para primeiro, ele foi para quinto. Ele perdeu 2 posições aí, né? Que a bala. Mas segue a rixa aí, né, mano? Segue a estatística. Atlético Paranaense, caso vença na próxima rodada, se o Palmeiras agora tem que perder, o Atlético Paranaense assume a liderança, obviamente, dependendo de combinações de resultados, que agora tem mais clubes na frente dele também. Agora, é isso aí, né? Que acabou. É isso aí. Internacional América, a gente já falou também. O Campeonato Brasileiro, por enquanto, tá assim. É só um adendo. Eu lembro que o campeonato, né, não tem um artilheiro estrangeiro já faz 50 anos. E tem 2 argentinos na artilharia do campeonato. O Cano assumiu a artilharia, tem 10 gols. E o vice é o Caleri, com 9 gols. Uma coisa que chama a atenção é que tem os próximos artilheiros são Pedro Raul do Goiás com 8 gols e o Bissoli do Avaí com 7. São 2 clubes que estão brigando para não cair atualmente. Então, olha a importância desses jogadores para os seus clubes, né, mano? Bagulho interessante de acompanhar. E o Gustavo Gomes, que é zagueiro, tem 6 gols. 6 gols. Vou parar para ver, está na frente do artilheiro do Corinthians, que é o Roger Guedes com 4. Gustavo Gomes. Ele é o vice-artilheiro do time no campeonato, que o Rony tem 7. É loucura, loucura. O cara sabe fazer gol, viu? O cara sabe fazer.